quando é culto de estudo bíblico, nós precisamos ouvir realmente aquilo que nós precisamos ouvir. Porque estamos aqui para aprender, sim ou não? Sim. Eu fico feliz porque eu sei que a pastora, nós não conversamos sobre nada, sobre o que eu vou falar hoje com a igreja, mas muita coisa que foi falado aqui, eu iria tratar também com a igreja a respeito do nosso coração. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58. Estou muito feliz porque Deus ele me deu esse texto tão abençoado hoje e tão enriquecido com palavras que, com certeza, irmão, olha, eu sei que, olha, quem não conseguir dar um glória, pelo menos beba um copo d'água, amém? Se prepara, porque é chumbo grosso, mas é para o nosso bem, amém? Quem já achou, diga amém. Amém. Pode ficar sentadinho aí. Vamos à leitura do texto. Diz assim, Isaías capítulo 58. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir e descompunham o iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cobrais e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, continua falando com o teu povo, continua no meio de nós, Pai. Estamos aqui para aprender a tua palavra. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos a tudo que foi falado aqui neste lugar e te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, em cada período da história do cristianismo, Deus ele sempre se preocupou em levantar uma voz profética. Aqui com Isaías não foi diferente. Quando um dia a palavra de Deus estava esquecida, as visões não mais aconteciam, Deus ele levantou Samuel como voz profética naquele tempo, para também anunciar ao povo o seu pecado. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que quando
Deus deu essa mensagem para o profeta Isaías, Deus não deu essa mensagem para que essa palavra fosse pregada aos gentios. Deus ele está aqui alertando a Isaías para alertar o povo de Deus no que estava acontecendo. Essa palavra que Deus está entregando ao profeta Isaías é para que o profeta Isaías falasse em alta voz e ensinasse ao povo o que estava errado para que o povo se consertasse. Quando uma crise é instaurada, Deus ele levanta sempre alguém para destruir aquela crise, trazendo o povo de volta ao arrependimento. Foi assim na época do profeta Elias. Quando o povo de Israel estava afundado na idolatria e nos cultos a Baal, nos tempos do rei Acabe, Deus levantou o profeta Elias para que anunciasse ao povo que só existe um Deus. E no Monte Carmelo, no meio de 450 profetas de Baal e apenas Elias, ali naquele lugar foi mostrado para todo o povo quem era o único Deus de Israel. E uma coisa muito importante que a gente vê aqui nesse texto é a forma que Deus ele está enxergando o seu povo. Deus ele até faz uma narrativa daquilo que o povo está fazendo. Mas a forma como Deus está apresentando o povo e dizendo, olha, vocês precisam estar antenados e mudar a forma de cultuar. Se eu tivesse que dar um tema a essa ministração, seria a verdadeira adoração é algo mais do que um ritual religioso. A religião, a adoração verdadeira a Deus é mais do que um simples ritual litúrgico de eu ir e voltar para casa. A adoração a Deus vai muito além do que isso. E eu queria falar com uma igreja a respeito disso. Sempre vai haver alguém me ensinando e dizendo que quanto mais o cristão se aproxima de Deus, mais de joelho ele vai estar. Quanto mais um cristão mais perto de Deus, mais o seu pecado será desnudo diante dos seus olhos. Meu irmão, isso é uma coisa óbvia. Mas Satanás ele tem entorpecido as mentes das pessoas. E nesse momento, aonde o profeta Isaías está alertando o povo, quantos profetas, quantas palavras, quantos sinais e prodígios Deus já tinha feito no meio do seu povo, mas o povo continuava ainda inclinando-se para o pecado e se afastando de Deus. E isso existe um porquê. O porquê que isso acontece? Para você ver que desde os tempos dos primórdios de antigamente, já havia os fariseus, já havia as pessoas que se aproximavam de Deus simplesmente porque queria que Deus resolvesse uma questão ou resolvesse uma situação. Na verdade não havia amor, não havia intenção de seguir a Deus ou de adorar a Deus, mas a intenção de ver o problema resolvido. Então Deus chamou o profeta e diz, olha, vai lá. Fala para o meu povo dos seus pecados. Porque eles estão achando que estão podendo. Porque eles estão se achando o máximo. Eles estão se achando que estão arrebentando com a boca do diabo e o diabo está arrebentando com a boca deles. E eles não estão conseguindo enxergar. Vai lá e prega sobre arrependimento. Mas prega alto. Prega em alto e bom som, para que eles tenham ciência daquilo que está acontecendo. Não é uma simples pregação. Ele está mandando clamar, ele está mandando falar, ele está mandando exortar, colocar as claras. E por que isso? O povo precisava se arrepender para ver Deus agir. De nenhuma outra forma Deus agiria naquela crise se o povo não se arrependesse. Vamos reler comigo aqui o versículo do 1 ao 3, vai dizer assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos.
como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. Irmão, o povo buscava a Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo que o povo buscava. O povo buscava a Deus. O povo tinha prazer em saber os seus caminhos, sim ou não? Tinha. Queria saber. Eles queriam conhecer a Deus? Sim. O povo estava tão empenhado em querer conhecer de Deus, que a Bíblia diz que eles jejuavam e afligiam o corpo. O próprio Deus dizia isso. E qual foi a reação de Deus? Não fez nada. Parou. Deus ficou congelado. Se aqueles crentes de antes existissem hoje, seriam aquelas pessoas que apenas frequentam a igreja. Seriam aquelas pessoas que apenas se interessam em aprender sobre teologia, em ter conhecimento sobre alguma coisa. Mas, na verdade, Mateus 7,29 anda longe dele. Porque o próprio Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os comparo como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não pratica, eu o chamo de insensato, que está construindo a sua casa na areia. Irmão, nós precisamos compreender que se arrepender dos nossos pecados atrai verdadeiramente Deus para a nossa vida. Muda completamente a nossa forma de ser e de agir. Nós somos completamente moldados por Deus. Por isso que a pregação de Isaías é tão importante. Por isso que aquilo que é pecado antes é pecado hoje. É por isso que nós devemos deixar de ser frequentadores de igreja e nos transformarmos em verdadeiros adoradores. É por isso que nós, quando a gente vem para a igreja adorar. Não é porque estamos cheios de problemas, não. É porque nós servimos a um Deus que é excelente. Nós servimos a um Deus que é poderoso e na hora que Ele quiser extinguir qualquer problema, Ele faz. Mas nós estamos aqui para adorar. A intenção do nosso coração tem que ser essa. Mas a intenção desse povo era outra. O próprio Deus está dizendo. Eles até tentam se chegar a mim do seu jeito. Mas o único jeito de eu estar no meio desse povo é se houver um arrependimento verdadeiro. É se realmente houver a intenção do seu coração mudar para querer me conhecer, para querer estar comigo lado a lado, convivendo como pai e filho. Não é de todo jeito. Se não houver um arrependimento verdadeiro, Deus não pode ser um pai verdadeiro. Porque Deus ele não vai contra o princípio da palavra dele. Ele te ama sim, mas ele quer que a gente faça a parte dele. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E assim então, ele passará a nos ouvir. Não adianta eu pegar minha Bíblia aqui, eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque só conhecer não significa que eu estou no caminho do Senhor. Só eu saber que Ele existe não significa que Ele é meu Pai. Porque Ele disse que é meu Pai, eu acreditar que Ele é meu Pai. Ele disse que existem critérios para Ele ser Pai. Eu saber apenas, isso não quer dizer nada. Eu chegar aqui na frente e ser consagrado aqui a diácono, a evangelista, ou fazer parte de um grupo de musical, eu fazer parte de um grupo, isso não quer dizer que eu tenha intimidade com Deus, não, gente. Às vezes, isso até atrapalha. Porque a pessoa não tem ainda um pleno entendimento do que aquilo significa. Ela acha que é somente vir aqui, cumprir os seus rituais dos seus ministérios e que Deus vai aceitar a vida dupla que ela tem, as mentiras que ela fala, a forma que ela trata o marido, a forma que ela trata os filhos, a forma que ele trata a esposa. Ei, Deus não é igual a nós. Ele é Senhor por excelência. Ele é Deus. Tem que haver um arrependimento. O arrependimento tem a ver com mudança de pensamento, como fala lá em Romanos 12:2. Arrependimento tem a ver
com o coração da gente. Como fala lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus não é como o homem que vê o exterior. Deus vê o coração. Deus enxerga. Fulano está arrebentando. Fulano é um bom pregador. Ele é o show de bola quando sai sobre o altar e começa a pregar. Mas Deus, ele enxerga o coração. O que foi que Jesus falou quando estava no meio dos fariseus? Ei, faça tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele vos disser, aceitais e cumpris, mas não os imiteis, porque eles falam e não vivem. É assim. Deus tem compromisso com a palavra dele, não tem compromisso com a minha palavra. É por isso que ele diz, faça o que ele diz, mas não imite as ações dele. Não imite. Arrependimento. Ah, irmão, mas eu sou assim, nasci assim, e talvez eu até morra assim. Por isso que ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo, meu filho. É necessário nascer de novo, porque assim não vai para o céu, não. Assim não vai ter intimidade comigo, assim não vai crescer espiritualmente comigo, assim não vai viver os melhores prodígios comigo, enquanto não houver o verdadeiro arrependimento. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque se nós não vivermos esse arrependimento, certamente nós iremos chorar, feito choravam os israelitas. Porque jejuamos, porque oramos, porque clamamos, e o Senhor continua parado. Ele diz, é por causa do teu coração. É por causa que ainda o teu coração repudia a minha palavra. É porque a verdadeira adoração está escondida dentro de você. Os frutos do arrependimento não brotaram na sua vida. O teu coração não mudou. Você está passando fome. Não está fazendo jejum. O jejum vai muito além disso. O povo precisava de arrependimento porque Deus, ele não enxerga a aparência, Deus enxerga o coração. Olha lá, versículo 3, a parte B. Porque afligimos nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, quando eu estou jejuando, achando que eu estou agradando a Deus, olha, eu não preciso ir longe. Sabe por quê? Não, talvez se eu fizer isso, Deus faça aquilo. Talvez, se hoje eu for para a igreja, eu vou lá para a igreja hoje porque hoje tem culto. Olha só o perigo do ritual religioso. Hoje eu vou porque tem culto, aí é melhor eu ir para não ficar em casa, para não dar o que falar. Se acostumou a apenas vir como se fosse ainda numa escola, como se fosse numa faculdade e tivesse que marcar presença, como se a nossa presença aqui fosse influenciar alguma coisa na atitude de Deus em relação a gente. Não vai. Não vai. Nós precisamos compreender a forma que Deus nos enxerga. Somos pecadores, sim. Ele nos ama, sim. Mas Ele cobra, porque Ele cobrou antes e também cobra hoje. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. O jejum verdadeiro é aquele que transforma o nosso coração, que muda o nosso coração. Não é apenas ficar sem comer. Um jejum, irmão, que não muda o nosso coração, ele não tem sentido. Do que adianta eu estar jejuando, mas estar fofocando contra o meu irmão? Do que adianta eu passar horas de jejum, mas o coração continua ardendo a respeito de outras coisas? Irmão, nós não podemos conhecer Deus na sua plenitude, não podemos conhecer Deus na sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que a palavra de Deus. Como pode isso? Como podemos conhecer um Deus verdadeiro se o mundo nos influencia mais do que a própria palavra dele? Se eu não tenho um apego, se eu não tenho um amor para ler, para aprender, se eu não gasto tempo, não gasto energia para aprender sobre o Deus que eu estou servindo, como eu posso ser transformado? Se ele não vê em mim interesse,
se ele não vê em mim o querer, a responsabilidade de ir buscar, de ir cavar o poço, de ir atrás de uma mudança real e verdadeira, não para mostrar a ninguém, mas principalmente para dizer, Pai, eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Quando jejuamos, estamos assim, Deus, eu recuso o manjar do mundo, porque eu quero, porque ter o Senhor perto de mim é mais importante, porque eu preciso largar isso, eu preciso largar aquilo, e eu quero ser transformado pelo Senhor através desse meu ato. Eu quero mudança, eu quero crescimento espiritual, eu quero ter o Espírito morando em mim e me usando nesse mundo. Eu quero que o Senhor gaste a minha vida, mas para gastar, o Senhor tem que me trabalhar, me quebrar e me refazer de novo. Aí Ele vai chegar perto de você. Glória a Deus. Aí Ele vai chegar perto de você. No verso 6 e 7 Ele vai dizer assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaleças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cobrais e não te escondes do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmão, o que o Senhor está descrevendo aqui, nesse versículo 6 e 7, é que a ação da prática religiosa, Deus não está condenando. Amém? Não vai usar isso para dizer assim, não quer? Então, se é a prática religiosa, então eu não preciso ir para o culto terça, quinta e domingo. Não estou falando isso. Deus não condena a prática religiosa. A prática religiosa se aperfeiçoa com a justiça, quando nós aplicamos a palavra no nosso dia a dia. Eu tenho que ir para a igreja, tenho que ir para a igreja. Eu preciso ensaiar, preciso ensaiar. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso ler Bíblia. Eu preciso orar, eu preciso orar. Esse é o ritual. Essa é a prática religiosa. Deus não está condenando isso. Muito pelo contrário. É até bom, porque o próprio João e Pedro, eles continuaram cumprindo isso. Os judeus tinham uma prática religiosa de orar 3 vezes ao dia. E João e Pedro continuou com essa mesma prática. Ele disse, vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Vamos continuar pregando. Vamos continuar orando da mesma forma que nós orávamos antes. Da mesma forma foi Daniel. Antes de ser o governador, o imperador daquele tempo, lá do tempo dos imperadores, do seu tempo, Daniel já orava 3 vezes ao dia. Depois de ser abençoado de uma coisa de mais de 40 províncias, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Essa é a prática religiosa. Deus não condena isso. Deus quer o seu povo congregando, Deus quer o seu povo orando, mas quer o seu povo praticando a justiça. Lembra que eu falei na outra pregação? Que nós devemos nos empenhar em buscar de Deus o avivamento, para que a gente possa, para que as nossas atitudes possam ser parecidas com a de Jesus. É isso que nós precisamos. Pregadores tem muitos. Cantores gospel tem de montão, tem muita gente aí. Mas ainda poucos conseguem dobrar os seus joelhos e verdadeiramente pedir a Deus uma mudança de vida radical, para ser diferente, para fazer a diferença. Se nós quisermos realmente que a bênção de Deus nos acompanhe, nós precisamos mudar aqui e mudar aqui. As minhas atitudes não podem ser igual a de uma pessoa que está lá fora. Não porque eu sou melhor, mas é porque eu estou sendo ensinado por Deus a praticar a justiça. Se eu não procurar ser um bom marido, ser um exemplo de pai, como é que o meu filho, com quem é que ele vai aprender? Ele vai fazer amanhã com os filhos dele aquilo que ele vê dentro de casa. E às vezes fazer a diferença, irmão, não é fácil não.
Vai ser muitas noites de choro. Mas saiba que cada lágrima derramada vai ser aparada pelo anjo e Deus, ele está ouvindo a nossa oração. É pelo Senhor, Deus. Eu não vou deixar Satanás vencer. Fiquei surpreso hoje. Cheguei aqui e meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, olha só. Quando eu pego a minha Bíblia, meu caderno para sair de casa, olha, esse culto da família tem que voltar. Peguei minha Bíblia, meu caderno, aquele grito lá dentro. Ei, espera por mim, o que foi? Meu Deus do céu, foi que houve? Disse, vem cá, meu boy. Me pegou pela cabeça, me deu um beijo. Eu digo, Jesus. Oh, glória a Deus. Minha filha está doente, é? Mas pronto, já acabasse com tudo. E por que eu fiquei calado? Irmão, nós precisamos continuar acreditando. Olha, aquilo que Deus tem feito em mim não tem preço. Sabe por que eu digo para você? Porque o problema nosso é aqui. Irmão, só se pode fazer o bem para o próximo eu tendo um coração humilde. Amém? Amém. É necessária a mudança aqui. Porque o coração mudando, eu não vou fazer aquilo que é fácil só. Isso mesmo. Às vezes, para se livrar de uma cilada é mais fácil, procurar o mais fácil para se fazer. Com o coração transformado, as nossas vozes chegarão no trono da graça de Deus. Glória a Deus. A nossa oração será ouvida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não precisamos mudar práticas religiosas, precisamos mudar o nosso coração, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de compreender aquilo que Deus está preparando, fazendo. Eu li uma ilustração de uma mãe uma vez que ela estava fazendo um bordado, e para quem borda e conhece bordado, sabe que quem vê de baixo para cima, vê umas linhas meias fora de forma, né? E o filho, mãe, que coisa mais feia só está aí fazendo. Aí a mãe olhou assim para o filho com todo carinho, e a mãe fez assim, não, meu filho, é porque você está enxergando do lado errado. A mãe pegou o seu filho, colocou o filho no colo e disse, veja agora. Aí ele fez assim, mãe, que coisa mais linda. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Deus, o negócio está ficando feio, viu? Ele fez, tá? Vem para cá, vem coisa de Jesus. Pega você pelo braço, coloca você no colo e diz assim, agora veja. Aleluia. Sabe aquele marido? Meu Deus, eu estou indo para a igreja, fui naquela campanha da família e não vi nada. Deus disse, vem cá, veja. Veja o que eu estou fazendo. Veja o que eu estou fazendo. Glória a Veja Deus. como eu trabalho. O seu papel é adorar. E não deixar que essas coisas contaminem o teu coração. Como, irmão, eu mudo o meu coração? Nada é possível sem a ajuda de Deus. Se não for, na companhia de Deus, nada muda. Agora tem uma coisa. Se você quer mudança, tem que se empenhar. Nós temos que tomar uma decisão. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero largar a mentira. Eu quero largar as ligaduras da impiedade. Eu quero ser um cristão cheio de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um cristão e se empenhar a ser. Como é que eu me empenho? Orando, lendo a palavra de Deus, vindo aos cultos, aprendendo, respeitando, e Deus vai estar cada vez mais próximo de você, moldando e transformando você e fazendo você de um ser humano cada vez melhor. Lá em Tiago 4 ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele vai chegar até nós. Se não for assim, meu irmão, Deus virá no momento em que verdadeiramente a gente quiser Ele. Você quer Deus? Ele disse, eu estou à porta, Ele já está aqui. A decisão de levar Ele para casa é sua, não é minha. A decisão é sua. De levar, de ir com Ele.
Quem achar que conversão envolve bênção financeira, carro do ano, casa do ano, uma casa na praia, conversão, irmão, tem a ver com transformação de mente e coração. O resto é heresia. Deus pode te abençoar? Pode, mas se ele quiser, e se ele não quiser? Tem uma coisa que eu quero dizer para a igreja. O cristão, ele nunca pode se sentir em casa aqui. Sabe por quê? Porque a nossa pátria é lá. Jesus, ele vai voltar. Quem sabe disso? Amém. Glória a Deus. A maior certeza disso é quando a gente vai lá e olha a crucificação. E quando Jesus, ele é ressuscitado. Que a Bíblia menciona lá o lençol dobrado em cima do túmulo de Jesus. Aprendendo sobre isso, eu descobri que o Senhor, quando ele ia para a mesa comer, sempre tinha lá do lado dele um lençol, um pano, né, um guardanapo grande, dobrado do lado do prato. Toda vez que ele acabava de comer, ele tinha como costume o judeu pegar aquele pano, limpar a barba, limpar a mão, contorcer o pano e jogar na mesa, e se levantar e sair. Só depois da saída do seu senhor é que o criado vinha para poder tirar a mesa, porque nem o senhor podia ver o criado. Se por acaso aquele senhor se levantasse e aquele pano continuasse dobrado, aquele dobrado significa assim: eu voltarei, eu não terminei. Quando os discípulos chegaram no túmulo de Jesus e viram aquele lençol dobrado, ele estava assim, ó: eu voltarei, eu não terminei. Saiba, ele vai voltar. E frequentar a igreja não salva ninguém. Frequentar a igreja, fazer parte de grupo não vai salvar. O que vai salvar você é a conversão verdadeira da mente e do coração com Cristo. Aí sim. O nosso nome vai ser escrito no livro da vida e a nossa vida será transformada. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Não falei que o culto não é importante. É muito importante. Não falei isso. Quero que você compreenda que prática religiosa é fundamental. Mas sem justiça não muda nada. Amém? Então que você faça no seu coração uma análise daquilo que precisa mudar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Para de dar murro em ponta de faca. Queira uma mente nova. Queira um coração transformado. Mude de vida hoje, não amanhã, hoje. Queira ser transformado hoje. Queira ser uma nova criatura com Jesus hoje. Saia de cima do muro hoje. Deus está chamando você hoje. Deus quer abraçar você hoje. Deus quer começar a reescrever a tua história hoje. Tudo depende de você. Ele já está aqui pronto. A decisão é sua, não minha. Que você possa, depois dessa oração, fazer uma autoanálise e dizer: Senhor, que eu saia daqui diferente, porque do mesmo jeito não dá mais.